meu nome é Ana Clara Persegoni, eu sou orientada pela professora Cleonice Bento, do Laboratório de Imunofisiologia e Imunopatologia de Linfócitos T da Unirio, e eu vou apresentar o estudo sobre células TCD4 hiperresponsivas aos ligandes TLR2 e TRL4 se correlacionam diretamente com o risco de recaídas clínicas em pacientes com esclerose múltipla. Bom, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica e incapacitante que afeta diferentes áreas do sistema nervoso central. Ela é causada por um ataque autoimune que costuma ser recorrente à baía de mielina, sendo essa uma estrutura fundamental para a transmissão nervosa correta e eficiente. Um dos primeiros sinais e sintomas da esclerose múltipla são fadiga, parestesia, visão borrada, diplopia, perda da força muscular, dificuldade para andar, espasmos e rigidez muscular, falta de coordenação, problemas de memória, atenção, processamento de informações, alterações de humor e até depressão e ansiedade. A esclerose múltipla possui 4 fases clínicas de acordo com a escala expandida do estado de incapacidade do paciente, que é o EDSS, onde a escala pontua de 0, que indica nenhuma incapacidade, até 10, que é o maior grau de incapacidade, onde leva ao óbito do paciente. Bom, os 4 tipos de esclerose são definidos como esclerose múltipla remitente recorrente, que é a forma mais frequente, caracterizada pelo acontecimento de surtos e melhora após tratamento ou espontaneamente. Geralmente acontece nos primeiros anos da doença e pode acontecer uma recuperação sem sequelas. Os surtos podem durar dias ou até semanas, e em média eles se repetem poucas vezes ao ano, 1, 2 vezes, caso não aconteça um tratamento adequado. A gente tem a MSP, que acontece em um tempo de cerca de 10 anos a partir dos pacientes com MRR, que acaba evoluindo para a segunda forma da doença, quando não se tem tratamento e tal, que é a esclerose múltipla secundariamente progressiva. Nessa fase clínica, os pacientes não são mais capazes de recuperar plenamente dos surtos e acabam acumulando sequelas com o tempo. Eles podem acabar apresentando perda visual definitiva, mais dificuldade para caminhar, e assim levando à necessidade de auxílio para locomoção e mobilidade, como bengala, muleta, andador ou cadeira de rodas. Depois tem a MPP, que é a forma progressiva primária, acontece num grupo mais reduzido dos pacientes ali, que acontece simplesmente uma piora gradativa dos surtos. E, por fim, a MPS, que nessa forma ela é mais agressiva e mais rápida, a evolução, e são combinados a progressão paralela do processo da desmielinização e comprometimento mais precoce dos axônios. As respostas às terapias modificadoras da doença, as TMDs, com o uso de drogas, são muito variáveis nesses pacientes, indicando uma existência de fatores genéticos e ambientais para o sucesso terapêutico. E falhas terapêuticas acabam acelerando a progressão da doença para essa forma, que é refratária a grande parte dos medicamentos usados na fase remitente recorrente. Essa fase é caracterizada por um acúmulo de incapacidades associado a uma neurodegeneração irreversível, que leva a uma mudança de uma forma mais inflamatória e parcialmente responsiva às terapias, para uma forma secundária progressiva, neurodegenerativa e refratária aos tratamentos, que ainda não se é conhecido, mas pode estar relacionado ao impacto de diversos eventos, como a depressão maior, porque quando comparado à população em geral, a incidência do transtorno de depressão maior é mais elevada nos pacientes com esclerose múltipla. E também tem sido associado a um maior risco de recaídas clínicas, novas recaídas. E, por outro lado, o tratamento da depressão maior com um inibidor seletivo da recaptação de serotonina acaba reduzindo as taxas de recaídas clínicas nos pacientes com esclerose múltipla, o que pode ser explicado em parte pela capacidade da serotonina de modular o status funcional das células T nos pacientes. E como a patogenia da esclerose envolve a destruição da baía de mielina por uma resposta imune mediada em grande parte pelos subtipos de células TH17, algumas drogas que são conhecidas como terapia modificadora da doença têm o objetivo de controlar as recaídas clínicas da esclerose múltipla, porque essas drogas têm o objetivo de controlar a produção, reduzir a produção das citocinas interleucina 17, 22, 21, GM-CSF, interleucina 6 e interferon gama, que são responsáveis pela diferenciação
principalmente dos linfócitos T nos subtipos TH17 e TH1, que no caso é interferon gama, ambos tendo papel nas doenças autoimunes e inflamatórias, como a esclerose múltipla, né? Bom, a gravidade, né, da esclerose múltipla remitente recorrente nesse estudo foi diretamente correlacionada à frequência das células TCD4 e CD8 capazes de expressar TLR2 e TLR4 e produzir simultaneamente interleucina 17 e interferon gama. E agora, sobre alguns fatores de risco que podem levar à progressão da esclerose múltipla, né? Se tem as falhas terapêuticas, que já foram mencionadas, que aceleram a progressão da esclerose múltipla para a forma progressiva secundária, fatores genéticos e a microbiota intestinal também aparentam ter influência na resposta às terapias. Os mecanismos que levam à mudança da esclerose múltipla remitente para progressiva com SUS ainda não são... E a correlação com impactos de diferentes eventos adversos, como a depressão maior também é um fator, e também o uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina, reduzindo a taxa de recaídas clínicas nos pacientes. Os objetivos do estudo apresentado foram de avaliar a relação entre a produção de citocinas pelas células TCD4 e TCD8, em resposta aos ligandes de TLR2 e TLR4, com risco de recaídas clínicas e gravidade dos sintomas da depressão maior. Sobre a metodologia, no nosso estudo foram selecionados 20 pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente, sendo 13 do sexo feminino e 7 do sexo masculino, com a média de idade de 32 anos, o EDSS médio de 3,5 e 50% desses pacientes foram diagnosticados com depressão maior recorrente. Todos os pacientes desse grupo estavam sob tratamento com terapia modificadora da doença. E um outro grupo selecionado era sem terapia, né? Era um grupo com 10 participantes, sendo 7 do sexo feminino e 3 do masculino, uma idade média de 34 anos e o EDSS de 3. A ocorrência da depressão maior nos pacientes foi diagnosticada em 30%, né, deles. Entre os pacientes, a gravidade dos sintomas de depressão foi determinada pelo Inventário de Depressão de Beck, o IDB. Em alguns pacientes que haviam sido tratados anteriormente com corticosteroides para controlar a recaída aguda, os ensaios imunológicos acabaram sendo realizados pelo menos 60 dias após o término da medicação. Informações sobre as recaídas clínicas ao longo de 2 anos de segmento foram obtidas dos prontuários médicos, e para o estudo foram excluídos pacientes que apresentaram outras comorbidades ou eram tabagistas, usuários de drogas ilícitas. E o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Gafreguil, e todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Agora, sobre a obtenção das células TCD4 e TCD8, foi realizada a coleta de células mononucleares do sangue periférico, né, do PBMC. Elas foram obtidas por centrifugação do sangue total em gradiente de densidade, FICOL. As células TCD4 e CD8 do PBMC foram purificadas a partir da suspensão do PBMC total, usando colunas de separação e esferas imunomagnéticas para seleção negativa. Depois, as células foram incubadas com um coquetel de anticorpos capaz de reconhecer linfócitos B, né, que foi o CD19, o CD14 para monócitos, CD56 para células NK, e para células TCD8 para se obter os linfócitos TCD4, ou então com um coquetel de anticorpos anti-CD19, anti-CD14, anti-CD56, anti-CD4, para se obter os linfócitos TCD8. Em seguida, as células foram incubadas com esferas magnéticas e foram separadas por uma coluna de magneto. No final do processo, as células não aderidas à parede dos tubos foram coletadas, lavadas, foram contadas na câmara de Neubauer com azul de tripã e foram cultivadas sobre condições diferentes. A concentração das células T viáveis usadas nas culturas variou de 4 a 5 vezes 10 a 5 ml. As células foram mantidas no meio RPMI, suplementado com L-glutamina, 10% de soro fetal bovino, penicilina, streptomicina, né, os antibióticos, e tampão EPS. As culturas foram ativadas por 48 horas com PAN3C e LPS, né?
e as culturas foram incubadas a 37 graus em atmosfera úmida com 5% de CO2. E após 48 horas, 200 microlitros do sobrenadante foram coletados, né, das culturas e armazenados no freezer a menos 20 graus para análise das citocinas. Agora, sobre a dosagem das citocinas, né, que foram coletados, o sobrenadante, o nível de diferentes citocinas das células TCD4 e TCD8 ativadas com os ligandes de TLR2, que é o PAN36, e TLR4, que é o LPS, foram determinados usando a técnica Luminex, o imunoensaio enzimático multiplex, né, baseado em esferas magnéticas, foi usado para medir a produção de interferon gama, TNF-alfa, GM-CSF, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 10, 17, 22 e 21. Aqui tem só uma imagem para ilustrar, né, como é que é o Luminex. E as análises estatísticas foram realizadas com o software Prismate. Foi realizado o teste ANOVA unilateral, o teste Steady Student ou Mann-Whitney. Foi realizada a correlação de Spearman para avaliar a gravidade dos sintomas depressivos em relação aos níveis de citocinas e o número de recaídas clínicas, e a significância foi definida com P menor que 0,05. Bom, sobre os resultados. No estudo, em comparação com o subgrupo tratado com TMD, as células TCD4 nos pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente sem tratamento produziram maiores níveis de interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa, GM-CSF e interleucina 22, quando estimulados com os agonistas de TLR2 e TLR4. Pode ser observado um resultado semelhante, né, em relação à produção de interleucina 17 e 21 pelas TCD4 em resposta a PAN36 e LPS, respectivamente. Nesse subgrupo de pacientes não tratados, 6 meses de terapia, sendo 5 pacientes usando o fármaco natalizumab e 5 de metilfumarato, né, foram capazes de reduzir os níveis de interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa e GM-CSF, liberados pelas TCD4, em resposta ao TLR2, e também diminuíram a liberação de interleucina 21 em resposta ao LPS. O tratamento dos pacientes também diminuiu a secreção de interleucina 17 e 22 para essas células em resposta ao PAN36 e LPS. Mas, em contrapartida, o tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente foi capaz de elevar os níveis de interleucina 10 liberados pelas TCD4 estimulados por LPS. Em relação às células TCD8, foram produzidos menores níveis de interleucina 1 beta, interleucina 6 e interleucina 17 pelas culturas celulares dos pacientes em uso da terapia em resposta aos ligandes TLR2 e TLR4. Em contraste, maiores concentrações de interleucina 10 foram dosadas nos sobrenadantes das culturas em resposta ao LPS. Assim, como observado nas células TCD4, a introdução da terapia reduziu a capacidade das células TCD8 de produzir interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 17, interferon gama em resposta a PAN36 e LPS, e TNF-alfa também após a adição do LPS. Bom, quanto à atividade clínica da doença, os níveis de TNF-alfa, interleucina 6, GM-CSF e interleucina 17 liberados pelas TCD4 ativadas pelos ligandes TLR2 e TLR4 foram preditivos de maior risco de novas recaídas clínicas durante o segmento ambulatorial por 2 anos. E o mesmo fenômeno foi observado quanto à produção de interleucina 6 pelas células TCD8, estimuladas com PAN36 LPS e o risco de recaída clínica. A gravidade dos sintomas depressivos foi diretamente correlacionado com o número de recaídas clínicas ao longo de 2 anos de acompanhamento dos pacientes. Essa relação deve envolver desregulação na rede de citocina, já que a pontuação da escala IDB foi diretamente correlacionada a uma produção maior de interleucina 6, GM-CSF e interleucina 17 pelas células TCD4, quando estimuladas com PAN36. Assim também como os níveis de interleucina 6 liberados por essas células em resposta ao LPS.
E não aconteceu uma correlação entre o perfil das citocinas das TCD8 responsivas a TLR2 e TLR4, com a gravidade dos sintomas depressivos. As conclusões do estudo foram que foi demonstrada uma relação direta entre a maior produção de citocinas correlacionada ao fenótipo de TH17 patogênico em resposta aos ligands de TLR2 e TLR4, e um maior risco de novas crises de incapacidade neurológica em pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente, principalmente entre os pacientes com depressão maior. E a relação entre depressão maior e a atividade clínica da doença deve envolver a expansão das células TH17 cefalitogênicas. Esses dados ajudam a entender, ao menos em parte, por que os transtornos psiquiátricos são considerados fatores de risco para maior gravidade da esclerose múltipla. E é isso. Aqui são as referências.